Oi, pessoal, boa noite. Boa noite também para quem está aí em casa acompanhando essa nossa aula. Hoje nós estamos aqui no segundo dia da nossa aula de operações imobiliárias. Eu sou a professora Tamara e vou dar sequência aí no estudo que nós iniciamos na data de ontem, falando a respeito um pouquinho sobre algumas normas que o corretor deve seguir, as suas normas de conduta, de trabalho. Hoje nós vamos falar a respeito do código de ética, sobre as medidas disciplinares e também sobre algumas formas de trabalho do corretor, tá? Como que o corretor pode atuar e também os encargos, né, que o corretor tem aí quando ele começa a atuar dentro desse segmento. Então a gente tem bastante coisa para a gente falar hoje, para vocês conhecerem, saberem como que vai funcionar aí o dia a dia de vocês. E como eu havia combinado com vocês ontem, ao final da nossa aula, nós vamos fazer uma revisão aí desse estudo todo que nós realizamos nesses 2 dias, para verificar como é que está o nosso conhecimento, para que a gente vá para a nossa avaliação aí sem nenhuma dúvida e consiga ter sucesso. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos começar aqui falando a respeito da resolução número 1065 de 2007 do COFES, né, do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Então, o COFES, ele deixou estabelecido algumas regras de divulgação para os corretores de imóveis, que são destinadas à exposição de publicidades públicas como placas em imóveis, fachadas em estabelecimentos, cartões de visita, sites imobiliários, panfletos, folders, páginas em redes sociais e qualquer outro meio de comunicação direcionado ao mercado imobiliário, tá bom? Então a gente vai conhecer um pouquinho a respeito dessas regras de divulgação. A gente vai começar falando a respeito das regras para pessoas físicas. Então, não é permitido ao corretor de imóveis que trabalha como autônomo a utilização pública de nome fantasia. Então, o que acontece? Quando você, corretor, vai atuar ali de maneira autônoma, se você não abriu uma empresa, não abriu um CNPJ, por mais que você, que às vezes pode acontecer, né, do corretor abrir um CNPJ, mas ele não tem ali um espaço físico. Não tem problema. Se você tem o CNPJ, é o que importa. Você pode divulgar com o nome da sua empresa, tá bom? Mesmo que você não tenha um espaço físico. Às vezes você vai trabalhar ali num escritório, na sua casa, um local um pouco menor, não é uma imobiliária ainda grande, pode utilizar o nome fantasia. Você não pode utilizar se você não tiver ali o CNPJ, tá? Então, a utilização de nome fantasia por corretor de imóveis autônomo somente é permitida mediante a inscrição como empresário no Registro Público de Empresas Mercantis, tá bom? Então, é aquilo que eu falei. Você abriu aí um CNPJ, né? Você pode utilizar nome fantasia. Caso contrário, não pode utilizar, tá? Mesmo que você ache bonito, que você ache legal, tem que ter esse registro, tá bom? E isso, pessoal, é muito importante, porque o Cresce, ele fiscaliza bastante essa parte, tá? Ele vai analisar, ele vai fiscalizar quando vocês começarem ali a atuar como corretores. Começou a fazer divulgação, sempre vai ter alguém atento, de olho, se está seguindo as regras ali. Então, por isso que é importante para vocês conhecerem. Então, os corretores de imóveis registrados como pessoas físicas, obrigatoriamente devem utilizar nas suas divulgações a expressão corretor de imóveis, tá? Então, no momento em que vocês se registrarem lá no Cresce, se vocês não têm CNPJ, vocês vão inscrever lá no Cresce todas as formas que vocês vão utilizar de divulgação. Geralmente, a gente não fica utilizando um monte de nome diferente, a gente usa um só. Então, é importante que você verifique como que vai ser a sua divulgação. Você vai usar o seu primeiro e último nome, vai usar o sobrenome, vai ser uma abreviatura, mas sempre no momento da divulgação tem que utilizar essas expressões aqui, corretor de imóveis, tá?
Então, o corretor de imóveis registrado como pessoa física deve utilizar o seu nome completo ou abreviado, do jeitinho que eu falei para vocês, e não utilizar pseudônimos e nem apelidos, tá? Então, ele tem que utilizar o nome dele no momento da divulgação. O nome abreviado só poderá ser utilizado pelo corretor de imóveis se estiver registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da jurisdição a que pertencer a pessoa física. Então, pessoal, isso é importante, né? Eu, por exemplo, professora Tamara, eu geralmente utilizo meu nome Tamara Borges. Acho que lá no primeiro slide eu coloquei meu nome lá, né? Tamara Borges. Mas meu nome não é pequenininho assim, não. Mamãe caprichou na hora de fazer a minha inscrição lá, né? Na minha certidão de nascimento. Meu nome é bem comprido. Nome composto, sobrenome do pai, sobrenome da mãe. Então, meu nome é bem comprido. Se eu for um dia, né, me tornar corretora, no momento em que eu fizer a minha inscrição, se eu quero ser conhecido como corretora Tamara Borges, eu preciso colocar lá Tamara Borges, tá? Essa maneira que eu vou divulgar. Porque se eu chegar lá e eu escrever o meu nome completo, eu preciso divulgar o meu nome completo. Tudo bem? Então, as divulgações realizadas por corretores de imóveis registrados como pessoas físicas não podem estar sem o número do CRES. Isso daqui é obrigatório. Eu fiz um comentário ontem com vocês, né, sobre isso. Até na minha última turma, eu tive um colega aqui na sala, né, um aluno, que ele comentou que ele já estava, né, começando a atuar ali como corretor, trabalhando como estagiário, e ele começou a divulgar. Abriu uma página lá na rede social e começou a divulgar o trabalho dele, né? Ele não sabia que o estagiário não podia anunciar. E aí, nesse momento, ele colocou o nome dele lá, corretor de imóveis. E aí, uma pessoa do Cresce o procurou e falou assim, você tem que colocar o seu número da inscrição na sua divulgação da sua página. Qual que é a sua inscrição? E aí ele falou, eu ainda não tenho, porque eu não sou corretor. Então, não pode, tá? Então, o número da inscrição é obrigatório, tá? No momento da divulgação. E aí tem uma informação importante para vocês que forem, né, fazer, como eu disse ontem, hoje a gente vê muito nas divulgações, tem corretores que estão fazendo outdoors, é comum fazer cartão de visita, às vezes um panfleto, algo nesse sentido. Então, quando vocês forem, né, se vocês optarem para fazer um cartão de visita, que é super comum, é importante que o número do Cresce não tenha menos do que 25% do tamanho da fonte, tá? Por extenso ou nome abreviado que estiver sendo utilizado lá pelo corretor de imóveis de pessoa física. Então, se vocês vão colocar lá, vai fazer um cartãozinho de visita, colocou o seu nome, por exemplo, corretora de imóveis Tamara Borges. Vou colocar o número da minha inscrição, meu número do Cresce, não pode ser aquele número pequenininho que não dá para enxergar. Ele não pode ser menos do que 25% lá da fonte, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado no momento de fazer os cartões. As empresas, geralmente, que fazem os cartões, eles já sabem. Mas é importante que vocês observem, tá? Façam essa observação, tá bom? Não existe nenhuma restrição para que seja acrescido na divulgação o número do telefone, e-mail, endereço, horário de funcionamento, entre outras especificações. Então, se você lá no seu cartão de visita ou no seu site, na sua rede social, você quer colocar essas informações? Pode, não existe nenhuma restrição para isso, tá? Pode utilizar todas essas informações no momento da divulgação. E aí eu vou trazer aqui para vocês um corretor, né? Que é chamado de João Pedro da Silva. Esse aqui é o nome dele. E ele pode utilizar todas essas formas aqui de divulgação. É claro que quando vocês se tornarem corretores, vocês não vão falar para uma pessoa você divulga de um jeito, para outra pessoa de outro jeito. Vocês vão adotar um nome para vocês, né? Para que vocês fiquem conhecidos assim. Mas todas essas formas seriam corretas se esse corretor disponibilizou lá no Cresce essa forma de divulgação. Ele poderia colocar J. Silva, corretor de imóveis. JP Silva, corretor de imóveis. Pode colocar J. Pedro, corretor de imóveis. Ou o nome completo também, se ele quiser. Tá bom? Isso. Pode alterar depois também, sem problema.
Isso mesmo. Por que que é importante este registro? Lembra que eu falei para vocês ontem que a gente consegue consultar o corretor no site? Se você não cadastrou a forma, como que a pessoa vai conseguir consultar para saber se você realmente é corretor? Então, é importante que muitas vezes o seu cliente vai perguntar, me dá aí seu nome completo para eu checar se você é corretor. Não, você se apresentou, eu sou J. Silva, corretor de imóveis. Ele vai pegar J. Silva, corretor de imóveis, e vai colocar lá no site e vai verificar se é mesmo corretor, tá bom? Então, é importante que esteja registrado no CRES. Então, essa expressão, corretor de imóveis e o número do CRES, é obrigatório constar nos anúncios, tá bom? Uma forma incorreta aí para o João Pedro da Silva. Como que seria? JPS Imóveis. Por que essa forma está incorreta? Porque não utilizou a expressão corretor de imóveis. Usou só imóveis, ele abreviou até o corretor de imóveis aqui nesse caso, né? Silva, gestor imobiliário. Se ele não é gestor imobiliário, ele não pode anunciar como gestor imobiliário. Para ser gestor imobiliário, tem que ter formação em gestão. Tudo bem? Então, no nosso caso, nós aqui do CETEPS vamos ser corretores, tá? Às vezes vocês podem perguntar, eu posso colocar corretor de imóveis e avaliador imobiliário? Se você fizer um curso de avaliador, pode. Se não fizer, não pode. Tudo bem? Então, é importante que você divulgue o que você realmente tem ali de capacidade, tá? Então, eu não posso utilizar essas expressões. Gestor imobiliário, consultor imobiliário, imóveis, imobiliária, se eu não sou, tá? Só posso colocar ali como imobiliária se eu cadastrei CNPJ, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Tranquilo? Qualquer coisa, podem mandar aí no chat também, que daqui a pouco... Porque não consultor? Só um minutinho. Aqui no caso, o consultor e o corretor para o CRES não são sinônimos, tá bom? Porque a gente não vai oferecer só uma consultoria, a gente vai trabalhar na intermediação de imóveis. Então, por isso que o consultor imobiliário, ele não é sinônimo de corretor de imóveis. É interessante isso, porque na aula anterior era porque na aula da senhora não. Eu creio sim. Por exemplo, o cliente me consulta a respeito do mercado imobiliário da região. Eu não vou intermediar, não vou perder. Eu apenas vou fornecer informações relacionadas ao meu conhecimento numa consulta. Sim. Um consultor, a gente consulta. Uhum. Isso mesmo. Colocar somente como consultor, nesse caso você não vai trabalhar na intermediação? Você não vai trabalhar, não vai fazer então intermediação de compra e venda. Na divulgação do seu site, por exemplo, lá no Cresce, ele fala que nas normas de divulgação para a pessoa física não pode, tá? Essas informações aqui eu tirei assim, ó, exatamente do que está no site do Cresce. Eu tirei, copiei e colei aqui. Sim. Sim. Tal. Identifiquei o número do meu registro. E coloco lá na página que minhas atividades incluem. Sim. Aham. Entendi. Vou repetir para o pessoal que está online em casa, só para eles entenderem, tá? A gente fica em silêncio, aí eles não ficam perdidos. O colega aqui na sala, ele falou assim, ele no momento da divulgação, por exemplo, ele vai criar um site ou uma página na rede social para divulgar o trabalho dele. Aí ele coloca lá, João Tomé, corretor de imóveis, o número do CRES e tal. Aí ele coloca, ele lista os serviços que ele desenvolve. Consulta, intermediação imobiliária, enfim, ele vai listar tudo que ele faz.
Nesse caso, você pode, porque o principal lá, o que está de divulgação lá no destaque, na hora que eu entro na sua página, eu vejo João Tomé, corretor de imóveis. Mas aí você tem um local lá que você vai especificar o que você faz de serviço. Então, eu trabalho com imóveis horizontais, casas, fazendas, faço consultoria, enfim. Aí você pode colocar. Nesse caso, sim, tá bom? Mas lá no título da sua página, João Tomé, consultor de imóveis, não pode utilizar essa expressão. Isso. Lá você deve colocar corretor, tá bom? Mas é bom a gente sempre ficar de olho. Esse material está bem atualizado com o que está no site do Cresce, tá? Eu tirei do site e coloquei do jeitinho que está lá disponível. Mas é importante. Pode ser que daqui a um tempo tenha mudanças, porque às vezes acontecem mudanças, né? Antigamente a gente não falava consultor. Consultor é recente, a gente falava vendedor, né? Hoje é recente essa expressão de consultoria, né? Antigamente não tinha, antigamente era vendedor, a pessoa só era vendedora. Sim, tá virando consultor. Pode ser que daqui a um tempo tenha uma atualização disso. O Cresce pense, né, repense ali, fala, não, vamos disponibilizar essa oportunidade aí de consultor. Sim. Sim, eu concordo. Eu concordo. E eu acredito que futuramente vai ter sim alguma atualização com relação a isso. Porque é mais interessante, né? Quando a gente fala consultor, né? Valoriza essa expressão consultor valoriza. Tem alguma pergunta no chat? Tudo bem? Então, belezinha, pessoal. Vamos continuar. Proprietário do imóvel. É permitido, né, qualquer proprietário fazer a divulgação do imóvel que ele pretende vender, alugar ou permutar, tá bom? Para que não haja caracterização de exercício ilegal da profissão ou casos de dúvidas interessados, então, se o proprietário não é corretor de imóveis, ele não pode divulgar lá e escrever corretor de imóveis, né? No que é dele, ele vai ter que usar esta expressão aqui: tratar com o proprietário, direto com o proprietário ou similar. Porque no momento da divulgação, a pessoa que está ali verificando, ela vai saber que vai estar falando diretamente com o proprietário. Já vai considerar que é. Ele pode, talvez ele não vai receber uma sanção que um corretor receberia. Ele vai receber, acho que inicialmente, uma orientação, né? Ele precisa estar ali de acordo com o que está escrito no Cresce. Atribuir uma obrigação ao proprietário que não se enquadra na lei de propriedade. Porque nesse caso, por que eles colocaram? Porque exercer a profissão de corretor de imóveis, se você não é corretor, é ilegal. Então, se a pessoa, eu, por exemplo, eu vou vender meu imóvel, na hora que eu divulgo lá, né, coloco lá uma placa de vende-se na minha casa, e geralmente as corretoras, elas colocam até o banner da corretora e tudo mais ali na frente, então a gente consegue identificar que é da corretora. Se a pessoa só coloca lá, vende-se um telefone, e a hora que a pessoa vai entrar em contato para comprar aquele imóvel, para ele não ficar, será que eu estou na dúvida? Porque aqui, ó, para que não haja caracterização desse exercício legal da profissão. Então, eu estou falando com quem? Eu estou falando com o proprietário? Eu estou falando com o corretor? Eu compreendi o seu estudo e a divulgação que a professora está fazendo. Discorda do Cresce. Considera o Cresce incompetente para sujeitar o proprietário a dizer.
Sim. Mesmo que denuncie qualquer universidade. Eu sou proprietário, estou divulgando meu terreno, e alguém vai me chamar para abrir o processo disciplinar contra mim, o exercício legal da profissão, não foi o que é vendendo, vendendo que é meu. Está vendendo que é seu. Sim, eu concordo também com você. Mas eles orientam isso daqui, né? Aí, no caso, vocês, quando vocês começarem a atuar como corretores, se vocês tiverem ali algum cliente que às vezes vai trabalhar ali, vai divulgar, aí cabe uma orientação. Você pode falar, olha, o Cresce indica que você coloque aí que você é o proprietário, tratar com o proprietário. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida ou comentário a respeito das divulgações? Beleza, vamos lá. Então é importante nessa conversa, porque no momento que vocês começarem a atuar como corretores, não esquecer aí dessa expressão, corretor de imóveis, se vocês forem atuar somente como corretor, para aqueles que vão abrir um CNPJ, uma empresa, mesmo que vocês não estejam ali localizados, talvez num ponto comercial, se você tem o seu CNPJ, você pode divulgar como imobiliária, tá bom? Pode utilizar essa expressão. Vamos falar a respeito agora da avaliação de imóveis. A avaliação de imóveis, ela é uma atribuição que os corretores podem desenvolver, só que o Cresce, ele exige que você tenha formação específica para ser avaliador. Porque existem algumas competências ali para se fazer, por exemplo, um documento, né? Se você vai ter que registrar, por exemplo, um PETAM, fazer alguma coisa nesse sentido, tem algumas normas, alguns processos que você precisa fazer. Aqui na nossa aula, a gente vai fazer alguns comentários, não vou aprofundar ali sobre esse estudo, porque não é o objetivo da aula. Mas caso algum de vocês aí tenha interesse a respeito desse trabalho, né? Além de corretor, eu quero trabalhar também como avaliador, vocês podem procurar uma formação depois específica, uma especialização. Geralmente ela é de 30 a 60 dias para vocês terem esse título aí de avaliador também, tá? Mas o corretor pode atuar como avaliador. Então, a avaliação do valor do imóvel, ele é um item que consta na tabela dos conselhos regionais dos corretores de imóveis. Então, aquela tabela que eu mostrei para vocês ontem, a tabela de referência de honorários mínimos. Então, lá né, está disponível quanto que o corretor deve cobrar por fazer uma avaliação, tá bom? Esse valor, ele varia para cada estado, tá? Mas ele costuma ficar próximo de 1% do valor do imóvel para avaliações por escrito ou uma anuidade do Cresce para um parecer verbal. Às vezes vai ter aquele cliente que ele só quer saber, né, quanto é que custa o imóvel, não precisa ter um parecer ali técnico, né, um parecer por escrito. Então, você vai fazer a avaliação, vai conhecer o imóvel dele. Geralmente, o valor fica ali entre uma anuidade do Cresce. Já para aquele imóvel que precisa de um parecer por escrito, aí tem diversas situações, né, que pode acontecer. O corretor vai fazer esse termo técnico e vai entregar ali para o cliente. Geralmente fica próximo aí de 1% do valor do imóvel, tá? Então, para elaborar um parecer técnico, o corretor precisa ter um título de avaliador imobiliário, que é um diploma concedido aos profissionais com curso superior em gestão imobiliária. Lembra que eu falei para vocês ontem? Para ser corretor, não existe só esse caminho que nós estamos fazendo. Existe também o curso superior em gestão imobiliária e também um bacharel lá em gestão imobiliária também. E aí, nesse caso, aqueles corretores que fazem essa formação aqui no nível superior, ele já sai com o título de avaliador. Porque como ele é um curso de 2 anos, ele tem ali dentro do seu módulo, né, dentro do período que ele está estudando, essa disciplina, então ele já sai com esse título de avaliador. Mas, para aqueles corretores, nós aqui no caso, que estamos fazendo o TTI, a gente pode fazer um curso de especialização em avaliação imobiliária, tá? Então, é possível vocês se tornarem avaliador aí com essa especialização, tá bom?
E quando a gente vai fazer uma avaliação de um imóvel, a gente tem alguns pontos importantes para se destacar no momento da avaliação. Então, se esse imóvel fica próximo, se é um imóvel comercial, um imóvel residencial, se é um imóvel que fica próximo a transporte público, se a região é próxima a comércios e serviços, se tem aí proximidade a espaços de lazer e de natureza, se tem poluição sonora naquela região. Também os índices de criminalidade e violência também são avaliados. E, por último, a gente coloca aqui a infraestrutura. Porque, às vezes, dependendo da situação do imóvel, às vezes ele tem uma infraestrutura, assim, de primeira, né? Utilizou os melhores ali acabamentos para fazer aquele imóvel novo. Mas, dependendo da região que ele estiver localizado, ele vai perder ali o seu valor. E, às vezes, dependendo do imóvel, às vezes ele já é um imóvel antigo, não tem uma infraestrutura ali bacana, né? Não tem uma reforma há muito tempo, mas a sua localização é uma localização privilegiada, esse imóvel com certeza vai ter ali um valor maior. Que não é nem o imóvel em si, né? Mas e sim a localização, o espaço onde ele está. E aí, quando eu vou falar a respeito disso, eu sempre trago para os alunos sobre a última casa que foi vendida na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú. Foi vendida em 2023 essa casa. Uma casinha simples de madeira, né, lá na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, uma das avenidas aí mais caras do Brasil, né? Então ela foi vendida por 17 milhões. Então a casa mesmo não tinha valor nenhum, né? Alguma empresa ali, com certeza, fez a aquisição desse imóvel para que pudesse construir prédios, porque essa avenida, o que ela tem são esses prédios, né? Então, é isso que eu trago para vocês. Dentro da avaliação do imóvel, a gente precisa ter avaliação não somente do imóvel, mas sim de todo um contexto. Para aquelas pessoas que forem atuar como corretores e avaliadores, vão ter acesso a isso aí dentro da sua especialização, tá bom? Outro ponto importante para avaliação do imóvel. É imprescindível a vistoria do imóvel. Não dá para fazer avaliação por videochamada, por fotos, tá? Tem que ir até o local. Desse modo, né, a fim de registrar e fazer constar no laudo as suas características físicas e outros aspectos relevantes à formação do seu valor comercial. Então é importante que o corretor visite o local para que ele faça ali a avaliação do imóvel. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, só um comentário para vocês e para vocês saberem, né? Porque às vezes vocês saem aqui do curso, como alguns professores fazem esses comentários sobre a avaliação, às vezes vocês pensam, eu posso ser avaliador. Para ser avaliador, precisa do título, tá? Mudando de tópico, a gente vai para esse assunto aqui que é a opção de venda. Ontem eu fiz um comentário sobre isso, no momento em que eu falei a respeito do Código Civil. A opção de venda, ele é um contrato bilateral, celebrado entre o corretor ou a imobiliária e o titular dos direitos de determinado imóvel, para que na forma e nas condições ajustadas, o primeiro se propõe a prestar seus serviços para atender aos objetivos do segundo, que é vender o seu imóvel, tá? Então, essa opção de venda, pessoal, esse contrato que vocês vão celebrar, a gente vai falar lá na frente um pouquinho, quando nós estivermos lá no Código de Ética, lá no Código, ele prevê que o corretor faça em todas as suas negociações, todas as suas intermediações, ele celebre esse contrato. Então, é importante que vocês tenham esse hábito já desde o início. Por quê? Porque lá, na verdade, ele está dizendo, lá no Código de Ética, ele fala assim, o corretor não deve, eu não sei exatamente os dizeres que vai estar escrito, mas mais ou menos assim, ele não deve fazer uma intermediação sem ter celebrado esse contrato de opção de venda. Porque se acontecer alguma situação,
Vamos supor, aconteceu algo que foi levado à justiça. Se você não fez o contrato, é algo que vai impactar para você. Então, é importante que todas as suas intermediações, vocês tenham o hábito de fazer, tá bom? Para que, se acontecer alguma situação, você tenha o seu contrato ali celebrado, tá? E aí a gente falou também a respeito, lá no Código Civil, ele ampara o corretor para venda com exclusividade. Então, o que seria essa venda com exclusividade? É a autorização de venda que está prevista, né, no artigo 726, e com ela o proprietário tem a faculdade de autorizar apenas um profissional a vender o seu imóvel. Então, essa palavrinha aqui, ó, faculdade, significa escolha, opção. Então, o proprietário, ele quem decide se vai ser somente você que vai vender o imóvel dele ou não. Então, no momento em que vocês forem celebrar o seu contrato, lá vocês vão colocar, né, pro seu cliente, se ele autoriza que a venda seja com exclusividade. Aí vocês vão usar os seus argumentos aí de corretores para convencer esse cliente, tá bom? Então, quando inserido no contrato de corretagem imobiliária, esse dispositivo proíbe que o dono do imóvel feche outras parcerias na busca da venda do seu bem, tá? Isso durante um prazo a ser combinado entre ambas as partes, que é fixado no ato da contratação. Essa lei, né, a Lei 727 do Código Civil, garante que o corretor tenha exclusividade sobre o imóvel, desde que ela esteja prevista ali no contrato. Nesse caso, se o proprietário assinar o termo em uma imobiliária e anunciar em outra ao mesmo tempo, ele poderá ser processado. Então, se for do seu interesse que só você venda aquele imóvel, é importante que isso esteja celebrado lá no contrato de vocês, tá? Mas, como já foi colocado aqui, isso por um prazo que vai ser determinado. Então, se você colocou lá para o cliente 2 meses, 3 meses, então dentro desse período, ele não pode buscar outros corretores ou outra imobiliária para vender o seu imóvel. Tem que ser somente ele, tá bom? Somente você. E aí, para aquelas pessoas que às vezes não têm, né, aquele hábito, eu ainda nunca celebrei um contrato, não sei como é que faz, onde é que eu vou fazer? Como eu disse para vocês, o Cresce ele está aqui para apoiar o corretor, né, para auxiliar. Então, eu trouxe para vocês um modelo lá do Cresce, tirei um print lá do site e trouxe para vocês aqui esse modelo de autorização de venda, tá? Aí, bem no início, o Cresce já deixa lá disponível a autorização de venda com ou sem exclusividade. Então, no momento de celebrar esse contrato, você já vai conversar com o cliente e aí vocês vão assinalar ali essa informação. E aí a gente tem aqui os dizeres do contrato, para vocês somente preencherem, tá? Quem é que está de um lado, qual é o endereço, quem que vai ser esse vendedor ali do outro lado, qual que é o número do Cresce dele para vocês preencherem, qual é o valor do imóvel, o prazo presente para a opção de venda é de quantos meses, iniciando na data desse presente documento. Então, quanto tempo que vocês vão ficar ali atuando para fazer a venda daquele imóvel. As condições de pagamento, então aqui é importante já colocar, né? Aí o cliente vai falar quanto que vai custar o imóvel, você colocou aqui, mas aí ele vai falar para você se ele aceita outro imóvel na negociação, se ele aceita carro como parte do pagamento, se ele aceita alguma coisa. É importante já deixar isso descrito aqui, caso seja interesse aí do proprietário que está vendendo esse imóvel. Também das despesas, da inexistência de ônus reais, enfim, todas as informações. Aqui também já fala, ó, quanto que você irá receber o seu percentual. Então já vai ficar escrito para depois, né, não chegar na hora, o cliente falar, ah, mas eu não sabia que era isso. Então, ó, está celebrado lá no contrato, tá bom? E aí eu vou reforçar que nós temos a nossa tabela de honorários mínimos. Então, o mínimo que vocês devem cobrar está fixado na tabela, tá bom?
Pode cobrar a mais, sem problema. Se o seu cliente concordar, vai estar descrito aqui nesse contrato. Depois disso, vocês vão lá, assinam, datam e registrem isso aí no cartório para firmar esse reconhecimento, tá? Para o cartório validar e certificar vocês. Então, é um tipo de contrato e vocês vão... Esse aqui eu peguei direitinho lá do site do Cresce, coloquei aqui para vocês. Então, para quem tiver dúvida, porque às vezes tem pessoas que nunca fez, né? Nunca celebrou um contrato, não sei nem por onde que comece. Não precisa inventar, não precisa pegar na internet. Vai direto lá no Cresce, porque você vai estar amparado, é ele que está aqui para auxiliar o corretor. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui a respeito dessa opção de venda? Tudo ok? Sim. Pode, deve. Isso, só tira os itens da imobiliária. Esse arquivo, lá ele está em Word, você vai baixar e você vai editar do jeito que ficar melhor, tá bom? Mas o corretor ele pode trabalhar de maneira autônoma, aí você só tira a parte que é imobiliária, deixa só os seus dados, tá bom? Encargos do corretor. Então vamos falar aqui a respeito dessa parte que é importante vocês conhecerem, né? Quais são os encargos aí e as tributações aplicáveis à atividade de forma comparativa à pessoa física e pessoa jurídica. Então, pessoal, a gente tem alguns tipos de encargo que o corretor pode atuar, a gente vai conhecer aí um pouquinho deles. E aí eu vou começar falando para vocês que a partir de janeiro de 2015, ao constituir uma empresa, o corretor poderá optar por 3 formas de tributação: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, tá? Pode ser uma dessas 3 e eu vou explicar para vocês como que funciona essas 3 formas de tributação para aqueles corretores que forem abrir empresa. Vai ter no CNPJ, vai atuar como imobiliária, tá? Então, o Simples Nacional, ele é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte, tá? O que acontece aqui no Simples Nacional? Como que o corretor, né, como que a imobiliária deve calcular esse imposto? O primeiro passo é calcular a receita bruta da empresa dos últimos 12 meses. Depois, identificar a alíquota e a parcela a ser deduzida. Vai ter uma tabela lá de referência para vocês consultarem. O terceiro passo, fazer o cálculo dessa alíquota efetiva e chegar ao valor do Simples Nacional a ser pago naquele mês, tá? Então, assim que funciona. Esse Simples Nacional, ele é previsto na Lei Complementar número 123 de 2006, e ele é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições em uma única guia para microempresas. O limite é de 360 mil por ano para empresas de pequeno porte, tá? Acho que essa informação que tem. 4,8 milhões por ano. Isso. Isso mesmo. Microempresas, 360 mil. E as empresas de pequeno porte, 4,8 milhões. Isso mesmo. No final de 2014, então, nessa época, a presidente que estava ali no período, permitiu aos corretores optarem pelo Simples a partir de janeiro de 2015. Então, a partir de janeiro de 2015, as empresas, né, que trabalham aí como as imobiliárias, podem optar pelo Simples Nacional. A segunda forma de tributação que a gente falou, vamos comentar sobre ela, é o lucro presumido. Então, o lucro presumido, ele é um regime tributário em que a empresa faz a apuração simplificada do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. A Receita Federal presume que uma parte determinada da porcentagem do faturamento é o lucro, tá? E aí é cobrado esse imposto. Já o lucro real,
ele é um regime de tributação em que o cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido é feito com base no lucro real da empresa. Então, faz as receitas menos as despesas. Então, é o lucro real mesmo, com os ajustes previstos na lei. Então, esse tipo de tributação é um dos mais tradicionais, tá? Dos que mais são utilizados. Então, para aquelas pessoas ali que vão abrir a sua empresa, vão ter lá o seu CNPJ, né? Podem utilizar uma dessas formas aí de tributação, tá bom? O corretor de imóveis, ele também pode, né, trabalhar como autônomo. O colega fez essa pergunta, posso trabalhar como autônomo? Pode. E ele deve ter em mente os tributos e impostos que deve realizar, pagamentos anuais ou mensais. Por ser um trabalhador autônomo, deve estar atento quanto às suas contribuições fiscais, tributárias e previdenciárias. Então, vamos falar aqui sobre elas, tá? Então, o corretor ele tem obrigações com o município, com a Receita Federal e com a Previdência Social, tá bom? Então, com a prefeitura, com o seu município, o corretor de imóveis, ele deve pagar o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tá bom? Isso para aqueles corretores que não vão abrir CNPJ, que vão trabalhar ali como autônomos, tá? Com a Receita Federal, o corretor ele deve ter em ordem todos os recebimentos relacionados a comissões por intermediação de negócios durante o ano. Se houver pagamentos através de uma empresa, pessoa jurídica, a mesma deverá realizar o pagamento através da emissão do RPA, que é um recibo de pagamento autônomo, para recolhimento do imposto. Então, é importante que vocês guardem todos esses recibos, tá? Fez ao longo do ano. Se você vai prestar serviço para um cliente, você tem que fazer o recibo, colocar os dados dele ali, nome completo, CPF, porque no momento de você fazer a declaração do seu imposto de renda, eu acredito que todos aqui façam, se tiver alguém que nunca fez, você tem que informar a sua fonte pagadora. Então, quanto que você recebeu ali naquela de comissão, tá bom? Então, se o serviço é prestado à pessoa física, é de responsabilidade de vocês, corretores, de declarar os rendimentos em sua declaração de imposto. Então, como eu disse, importante anotar todas as intermediações, pois na declaração anual deve constar o nome da fonte pagadora pela intermediação imobiliária, com seu CPF e o valor envolvido, tá? Então, vocês vão fazer aí a declaração do imposto de renda. Então, a gente falou sobre o município e falamos com a Receita. E agora a gente fala sobre, né, a Previdência. Então, a gente vai pensar aí no futuro. Por isso que as contribuições previdenciárias representam uma ajuda mensal na aposentadoria. Para isso, o corretor de imóveis deve se inscrever no INSS a fim de fazer o recolhimento mensal através do pagamento de carnê. O corretor poderá definir a contribuição necessária que deseja para um recebimento posterior à sua aposentadoria. Então, pessoal, quando vocês forem iniciar, né, começar ali com as contribuições previdenciárias, a gente tem que pensar que tudo isso leva um tempo para vocês receberem e serem beneficiados aí com a aposentadoria. Então, não é assim, eu vou começar, vou me aposentar, mês que vem vou começar a pagar hoje. Não é assim que funciona. Então, ele tem um tempo, ele tem um prazo, tá? Então, uma vez inscrito, o corretor, isso mesmo, deverá contribuir dentro de uma tabela progressiva que servirá de cálculo quando ele receber a aposentadoria, tá? Então, qualquer tipo de aposentadoria, se for por idade, por tempo de contribuição ou por invalidez, necessariamente vem por meio de uma contribuição regular por pelo menos um período que é determinado aí pelo INSS, tá? Então, a gente precisa pensar nesse momento, para que ajude vocês aí no momento da aposentadoria.
Tudo bem? Avançando, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Sindicato dos Corretores de Imóveis, que é o Sindimóveis, tá? Sindimóveis, Corretores de Imóveis Credenciados de Mato Grosso. Pessoal, só para efeito de conhecimento mesmo, eu trouxe essa informação para vocês. Não é obrigatório o corretor sindicalizar, tá bom? Fica a critério dele. Se ele quer se sindicalizar no Sindimóveis, ele vai ter os seus benefícios e ele vai fazer a sua contribuição para ser sindicalizado. Eu não tenho muita coisa para trazer a respeito do Sindimóveis para vocês, porque eu pesquiso, né, na internet, no site. Então, no site mesmo do Sindimóveis, tem pouquíssimas informações. Então, eu não tenho muita coisa para falar a respeito dos benefícios ali que ele traz. Mas ele fala que os corretores que estão inscritos têm benefícios. Eu já vi algumas universidades privadas aqui da nossa cidade, Unic, Univag, eu já vi que essas universidades, quando você entra lá na parte do site das universidades, você lá, parcerias. Eu já vi que elas têm parcerias com o Sindimóveis, mas eu vi isso no site da universidade, não vi isso no site do Sindimóveis. Então, para vocês que forem sindicalizar, já ter esse feedback aí para eles, que eles precisam melhorar o site. Melhorar esse site, até para a gente saber, né, se o que tem de benefícios, né, para ver se é vantajoso ou não, tá bom? Por conta do sindicato, exatamente. Aí tem essas parcerias, mas eu consegui ver isso no site da instituição, da faculdade. E foi assim, por acaso. Foi por acaso. Eu tinha uma amiga que queria fazer faculdade de psicologia. Ela é professora e ela queria fazer faculdade de psicologia. E a gente trabalha numa empresa, né? Nós trabalhamos no SESC. Aí eu falei, você já olhou se o SESC não é parceiro para ganhar desconto? Ela falou, não olhei. Falei, peraí que eu vou olhar para você. Aí eu fui lá e entrei no site, aí eu vi que tinha lá, assim, de imóveis. Falei, olha que legal. Aí como eu trabalho aqui, né, assim, eu fico de olho, e aí já fiz esse link. Falei, que legal, o Sindimóveis é parceiro, então os corretores têm desconto, isso é bom, isso é muito bom. Então, mas como eu disse, foi por acaso, né, não fiquei procurando para saber. Eu entrei no site, não vi nada, já trouxe isso para vocês. Então, pessoal, 2020 é a última atualização que está no site. Pode ser até que esse valor esteja desatualizado, tá? Então, não posso dizer se afirmar, mas o que está lá é que a contribuição é de R$ 4,16 por mês. Para você ser aí um sindical individual, para que você tenha acesso a todos os benefícios que nós não sabemos quais são. Mas tem benefícios, tá? Não vou saber dizer para vocês quais são eles, mas tem. Lá tá escrito desse jeitinho. Eu copiei do jeitinho que tá lá. Falei, olha que legal, né? Só faltou eles falarem quais são os benefícios. Mas é interessante, se for algo do interesse de vocês, para procurar saber, tá? Avançando no nosso estudo, vamos falar agora, pessoal, sobre o Código de Ética Profissional, que é muito importante aí para vocês que vão atuar aí futuramente, daqui a um tempinho, como corretores. Então, no Código de Ética, a gente vai começar a falar a respeito dos deveres do corretor, tá? Então, o corretor, ele deve jamais, nunca cometer atos criminosos em prol de seu benefício, tampouco agir de forma omissa, permitindo que seus colegas de profissão os cometam. Então, o corretor não deve fazer e ele também não deve permitir que outra pessoa faça, tá? Ele deve ir lá, orientar, intervir, né? Porque se tiver alguma situação, falar, mas fulano sabia. Então, pode sobrar para você. O corretor, ele deve manter constante contato com o Conselho Regional, prestando contas de seu trabalho e contribuindo com melhorias na categoria. Eles colocam isso no Código de Ética para vocês sempre manterem contato ali com o CRES, tá? O corretor também deve agir com ética e moralidade, ainda que esteja fora do exercício profissional, tá?
com certeza, se o corretor não agir aí com ética e moralidade, acontecer alguma situação, porque hoje, né, a gente vê as divulgações, sai uma notícia, ele fala, né, professora do SESC, corretor do Cresce, então é assim que é divulgado, né? Então o Cresce quer que o seu nome sempre esteja vinculado a coisas boas, então por isso que ele pede que você haja aí com ética e moralidade, tá? O corretor também deve relacionar-se com seus colegas de profissão com respeito, evitando qualquer forma de desavença e prezando sempre pela harmonia da classe. Então, para não acontecer situações de um corretor está ali intermediando uma venda, vem o outro corretor e às vezes atravessa a venda. Então, se acontecer uma situação como essa, para que vocês conversem, ajustem e mantenham aí respeito e evitem desavenças, tá? O corretor, ele deve conhecer a legislação para não somente agir de acordo com ela, como também ajudar com que seu conhecimento seja difundido, ou seja, ensinar os outros, compartilhar os seus saberes, tá? O corretor, ele deve fazer isso. Então, viu alguém fazendo algo? Você está lá com seu colega de trabalho e ele vai fazer um cartão de visita e ele não tem CNPJ, está colocando lá, fulano de tal imóveis. Você fala, olha, lá no Cresce está dizendo que não é assim. Você tem que escrever corretor, beleza? O corretor, ele também deve se inteirar de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Então, tem que saber de tudo, tá, pessoal? Não é começar a oferecer o negócio, não sabe nem onde que fica, como é que está a condição do imóvel. Então, é importante que você se intere de todas as circunstâncias. O corretor também deve recusar toda transação que ele saiba que é ilegal, injusta e imoral. Eu aproveito isso aqui, né? Na nossa última aula, teve um colega que perguntou: se eu souber que um imóvel está num terreno que foi invadido, eu posso vender? Não, gente. Ele está num terreno que não é dele, né? A pessoa fez uma invasão. Então, se o dono do imóvel entrar na justiça, provavelmente isso vai acontecer, a pessoa que comprou que vai ser prejudicada, vai perder o imóvel, a polícia vai lá só junto com a máquina para derrubar tudo, né? Deixar só a pessoa tirar os seus pertences e é assim que acontece, né? Vai desapropriar. Então, se você saiba que é ilegal, que é imoral, que é injusta, não faça, tá? O corretor, ele deve apresentar, ao oferecer um negócio, dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. Então, se tiver alguma situação que precisa ser informada, deve informar para o cliente, tá? O corretor, ele também deve comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos a eles destinados. Então, chegou algo para você, informe o seu cliente que foi recebido. O corretor também deve prestar ao cliente, quando este as solicite, ou logo que concluído o negócio, contas pormenorizadas, tá? Então, deve fazer essa prestação. O corretor, ele também deve zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando ao cliente a decisão do que lhe interessar pessoalmente. Então, é importante, né, que o corretor faça isso e o cliente que tem que tomar essa decisão, se ele consegue, se ele não consegue. Ele também deve restituir ao cliente papéis de que não mais necessite. Aí tem uma informação aqui, algo que na verdade é uma sugestão para vocês, tá? Não tá isso no código de ética, é dica da professora, tá? Que já trabalhou com pessoas. E as pessoas perdem as coisas. Às vezes a gente entrega um documento para alguém, a pessoa daqui vai para outro lugar, acaba perdendo. Então, minha dica para vocês é que vocês registrem quando vocês devolverem um documento para um cliente. Tem ali um caderno de protocolo, pede para o cliente assinar que ele está recebendo aquele documento. É uma dica assim, tá, pessoal? Eu já trabalhei, como eu sou professora, já trabalhei em coordenação. Então, na coordenação a gente tem muito essa questão de documentação. Se você entrega um documento e a pessoa fala, mas eu não recebi. Não, recebeu sim, porque você assinou aqui meu livro de protocolo,
datou, assinou, então eu te entreguei. Você perdeu em outro lugar, tá? Então é só para vocês mesmo se resguardarem, tá? Não está no código de ética, é só uma dica mesmo. O que mais que o corretor deve fazer? Ele deve dar recibo das quantias que o cliente lhe pague ou entregue qualquer título. A gente falou a respeito dos recibos agora há pouco para suas declarações aí de impostos, né? O corretor também deve contratar por escrito e previamente a prestação de serviços profissionais. Então, eu falei para vocês, está no código que a gente precisa fazer o contrato, tá bom? Então, façam. Isso é hábito. Se vocês começarem assim, sempre que atuar vai fazer. O corretor deve receber somente de uma única parte comissões ou compensações pelo mesmo serviço prestado, salvo se para proceder de modo diverso tiver havido consentimento de todos os interessados ou se for praxe usual da jurisdição. A gente falou a respeito disso ontem, né, sobre esses recebimentos. Então, se foi combinado, não tem problema. Mas, se não foi, deve receber somente de uma única parte, tá? E aí a gente vem agora com o Código de Processo Disciplinar. Então, o cumprimento do previsto nesse código é de responsabilidade exercida em primeira instância pelo CRECE, que são os conselhos regionais, no limite de cada jurisdição, e em grau de recurso pelo COFES. Então, se acontecer com vocês alguma situação que o CRECE for lá e te disciplinar, e você não concordar, falar, não foi tudo isso, né? Ou não está previsto no código, eu acho que o CRECE agiu de forma errada comigo. Vocês têm direito a recurso. E aí o COFES que vai avaliar, tá bom? Então, além das infrações previstas no Código de Ética Profissional, então, além de todos os deveres que nós já conhecemos, ainda tem outras que são classificadas como leves e graves. A gente vai conhecê-las agora, tá? Então, as infrações aí de natureza leve, elas são as seguintes. Anunciar publicamente sem estar autorizado por escrito. Então, ele deixa especificado, tanto lá nos deveres, como aqui das infrações de natureza leve. Então, aconteceu algo e você não fez ali o contrato com o seu cliente, ó, você está mais uma situação. Uhum. Olha isso. O colega compartilhou aqui na sala e ele notificou várias imobiliárias que estavam divulgando aí as fazendas do cliente, o cliente não estava nem sabendo, né? Gente, você falando sobre isso, eu penso até a respeito dos golpistas, né? Que tem hoje em dia. Muitos golpistas que vão lá, vê um anúncio de uma pessoa, de um imóvel, e vão lá e fazem esse anúncio. Então, é algo que é importante vocês fazerem esse documento, porque vocês vão estar aí respaldados, tá? Outra infração, anunciar sem constar o número da inscrição. Então, é importante que esteja o número de vocês, do CRECE. Anunciar loteamento ou condomínio sem o número do registro de imóveis. É importante deixar aí, né, se tiver, porque às vezes se for algo que está na planta, ainda não tem, né? Então, se tiver os registros, colocar. Violar o sigilo profissional, violar a obrigação legal concernente ao exercício da profissão, deixar de pagar a contribuição ao CRECE, então a anuidade é considerada como infração de natureza leve, recusar a apresentação da carteira profissional quando couber. Então, se alguém pediu para você apresentar, você tem que apresentar a sua carteira, tá bom? As infrações de natureza grave vão ser essas aqui. Prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe foram confiados. Então, pessoal, a gente precisa, você está com o documento do cliente, precisa ter cuidado. Não pode falar, eu perdi, foi sem querer. É uma infração de natureza grave. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar para que outras a exerçam. Também é uma infração de natureza grave negar-se a prestar contas de quantias ou documentos que lhe foram confiados. Então, a gente viu no Código de Ética que a gente deve devolver para o cliente, deve prestar contas. E aqui vem, no Código Disciplinar,
que é uma infração de natureza grave se eu me negar a prestar essas contas, tá? Praticar no exercício da profissão atos que a lei defina como crimes de contravenção. Promover ou facilitar transações ilícitas que prejudiquem a terceiros. Então, vender ali um imóvel que está no local que foi invadido, por exemplo, né? É uma situação dessa. E a gente vem com as sanções disciplinares. Pessoal, quando a gente fala a respeito das sanções disciplinares, significa que é para corrigir. Então, nós temos aqui todas essas situações aqui, elas são para corrigir o corretor, para que não aconteça mais situações como essa, tá? Então, a gente tem advertência verbal, censura, multa, suspensão de até 90 dias e cancelamento da inscrição, se for alguma situação ali muito grave. Tudo bem? Alguma dúvida aqui a respeito do código de ética? Tranquilo, né? A gente mais ou menos já sabe, né? Que, na verdade, ele está escrito, mas a gente que tem um bom senso já sabe que tem que fazer essas coisas. E às vezes vem algumas dicas, né? Ali, por exemplo, do contrato. Então, tá pedindo para vocês, celebrem o contrato. Ele coloca ali que é uma infração de natureza leve, se você não celebrar, mas isso tudo é para resguardar você mesmo. Então, resguardar você do cliente, às vezes, falar que, não é isso que a gente combinou, ou, você falou que só eu iria vender e agora não, você passou para um monte de imobiliária, tá bom? E a gente vai avançar, falando um pouquinho, bem rapidinho, a respeito sobre noções básicas de financiamento de imóveis. Então, a gente tem aí, graças à oportunidade de financiamento imobiliário oferecido pelos bancos, milhares de brasileiros conseguiram realizar o sonho de comprar aí a casa própria. Então, nós temos os pacotes de financiamento imobiliários oferecidos pelos bancos privados e públicos que facilitam a aquisição de imóvel com taxa de juros menores e formas de pagamento acessível, o que faz com que seja uma boa alternativa para quem está em busca aí da sua casa própria. Então, para o financiamento de imóveis, a gente tem algumas regras, tá? Alguns requisitos. Então, esse financiamento, ele é uma linha de crédito de longo prazo, oferecida por instituição financeira, bancos públicos ou privados, destinadas à aquisição de imóveis. E a gente tem os critérios que as pessoas precisam seguir, tá? Então, primeira coisa, é necessário maioridade civil, tá? A pessoa precisa ser maior de idade para fazer um financiamento. Ela precisa comprovar renda capaz de cumprir com o pagamento das prestações. Então, mesmo que a pessoa seja autônoma, ela tem que comprovar essa renda. E aí o banco, ele aceita a forma que a pessoa conseguir comprovar. Ele tem os recebimentos ali na conta bancária, então o extrato bancário dos últimos meses vai conseguir comprovar que essa pessoa faz uma movimentação e que ela consegue arcar ali com aquela renda. Porque às vezes a pessoa pode ser autônoma, não tem um vínculo empregatício, então ela não tem um holerite, por exemplo, para apresentar. Essas parcelas do financiamento, elas não podem ultrapassar 30% da renda da família do consumidor. Então, vamos supor, por exemplo, pessoal, que a pessoa vai financiar um imóvel e ela mora com o pai, com a mãe, ela não tem nenhuma despesa de pai e mãe e ela queria pagar lá 5 mil reais de prestação. E o salário dela é 6 mil. 5 mil de prestação para mim tá bom, R$1.000 dá para mim passar o mês. O banco não vai aprovar, tá bom? Porque vai ultrapassar esses 30%, essa renda dessa pessoa. O nome do consumidor não pode estar incluído em qualquer tipo de órgão de proteção de crédito. Então, a hora que vocês verem lá nas redes sociais, que eu vejo bastante, sempre dou uma olhadinha. Aquelas pessoas, né, anunciando, aprova o financiamento, pode estar com o nome restrito. Não vai aprovar, pessoal. O banco não aprova para a pessoa que tem o nome inscrito em qualquer órgão de proteção de crédito. Só vai aprovar se a pessoa for comprar à vista, tá? Aí tá aprovado, que ela vai fazer o pagamento todo. Mas se for financiamento, não aprova. É indispensável o comprovante de renda,
seja trabalhador assalariado ou informal, tá bom? E a gente vai ver agora quais as etapas do financiamento do imóvel, tá? Então, a pessoa precisa primeiro atender esses requisitos que já falamos, ter maioridade, comprovar a sua renda, não ter o nome incluído em nenhum órgão de proteção de crédito, fazer a simulação do financiamento. Pessoal, essa etapa aqui, apesar de muita gente não valorizar, ela é importantíssima para o seu cliente. Então, quando vocês começarem a atuar como corretores e um cliente te procurar, eu gostaria de comprar um imóvel, você vai perguntar para ele, mas qual o valor do imóvel mais ou menos você está procurando? Qual o valor de prestação você gostaria de pagar? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu queria um imóvel lá no bairro Xangri-Lá. Quero morar ali naquela região. Os imóveis ali tem mais ou menos tal faixa etária de preço. Você vai comprar à vista? Vai ser financiamento? Como que você pretende? Eu quero financiar. A pessoa tem que ter a noção de que ela precisa dar uma entrada. Então, será que ela tem, às vezes, 100 mil reais, 200 mil reais? Ela precisa saber. Então, é importante que vocês façam a simulação. Lá, os bancos, todos eles têm disponíveis aí na internet. Pode chamar o cliente no seu escritório, ou pode ir até o local do cliente, conversar, explicar, fazer essa simulação para que ele tenha esse conhecimento. Porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe que ela precisa dar uma entrada. Ela acha que ela vai comprar um imóvel assim do zero, tá? Sem nada. Explicar todas as taxas, tudo que a pessoa vai fazer de pagamento, tá bom? Aí ele fala aqui a respeito, né, já o cliente comparecer ao banco, verificar a agência mais próxima, conversar aí com o gerente, fazer o cadastro, né, os documentos devem ser levados para a instituição financeira, RG, CPF, originais e cópias, comprovante do estado civil e comprovante de renda. Se a pessoa tiver união estável ou for casada, também deve levar a documentação do parceiro. Nesse momento vai ser feita a análise de crédito, então o banco vai confirmar as informações e vai verificar se o nome é cadastrado na lista de restrição de crédito e vai verificar se a renda é suficiente para quitar a dívida do financiamento, tá? A avaliação do imóvel. Nesse momento, a gente vai apontar ali para o banco qual que é o imóvel, né, que a pessoa deseja financiar e o banco vai mandar lá uma pessoa para fazer a avaliação, que é um corretor, tá? O corretor vai lá, vai fazer essa avaliação e vai dar um parecer ali para o banco. O prazo desse laudo é de aproximadamente 15 dias para ser concluído. Ele vai lá e vai fazer a avaliação. Depois de avaliado, aprovado, tudo certinho, vai assinar o contrato, que vai ser registrado em um cartório de registro de imóvel, qual torna a pessoa aí legalmente reconhecida como proprietário do imóvel. Então, para registrar o imóvel, é necessário que pague o valor correspondente na tabela. O custo do registro do imóvel varia de acordo para cada estado e também de acordo com o valor do imóvel. Além disso, também incide o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens do Imóvel, tá? Depois disso, o cliente vai começar a pagar as suas parcelas, ele vai começar o pagamento aí nas condições estabelecidas, e como o financiamento é uma linha de longo prazo, as parcelas podem durar aí até 35 anos. Terminou, né? Passou todo esse tempo pagando esse imóvel, vamos registrar aí o termo de quitação. Então, depois que cumpriu todas as parcelas do financiamento, a instituição financeira emite um termo de quitação do imóvel e este documento é a prova legal de que você concluiu com o contrato, não recaindo sobre o seu imóvel qualquer pendência financeira sobre o banco. Então, essas são as etapas que a gente precisa saber conhecer para passar para o cliente, tá? Ele vai passar aí por essas etapas no momento do financiamento. E a gente tem, dentro dos financiamentos, 2 tipos que são utilizados, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença do pré-fixado e do pós-fixado, para que vocês tenham aí uma noção. Eu acredito que nas disciplinas que vocês terão mais para frente, vai falar um pouquinho mais para vocês se aprofundarem, tá? Vocês já tiveram matemática financeira? Ainda não? É porque tem disciplina minha que é gravada e tem disciplina que eu faço aqui, então eu não sei
se com vocês eu vou fazer presencial ou se vai ser só a gravação. Acho que vai ser gravada, né? Eu também acho. Então, os juros pré-fixados, as taxas de juros são definidas previamente no contrato, ou seja, o cliente saberá exatamente a quantia que ele pagará em cada parcela, tá? Já no pós-fixado, significa que a taxa de juros varia no contrato, de acordo com os índices de inflação, não sendo fixas. Então, pessoal, lá no momento da simulação, quando vocês forem selecionar, lá vai ter essa diferença para o cliente verificar. Às vezes, pode ser que um seja um pouquinho menor do que a outra, mas aí vocês têm que explicar para o cliente por que essa diferença. Ah, porque essa daqui é fixa, essa outra pode ter uma variação, então pode ser que nesse momento você comece nesse valor, mas se tiver uma mudança lá na inflação, ele pode aumentar, pode reduzir, enfim. É importante deixar o cliente ciente de tudo isso. Isso, saque e price. Uhum. Isso mesmo. O saque é o pré e o price é o pós, tá? Locação de imóveis. Então, a gente sabe, né, que o corretor pode atuar também nesta área da locação de imóveis. E ele é um processo bem mais rápido do que um processo de venda, né, do imóvel. Então, o que seria a locação? Ele é o ato de locar, de conceder a outrem o direito, mediante pagamento, de uso e gozo do bem do móvel ou imóvel por determinado tempo. Então, é um contrato estabelecido entre a pessoa que tem o domínio sobre o imóvel e a pessoa física ou jurídica que vai usufruir do mesmo. Então, a gente tem alguns procedimentos também que vai ser bem mais rápido aqui do que o financiamento ou a venda do imóvel. Então, o primeiro passo, a apresentação de toda a documentação solicitada. Então, aquela pessoa que quer locar um imóvel, você já deve informar para ela, né, qual que é a documentação que ela vai precisar apresentar. Depois disso, preenchimento do cadastro e as condições para locação. Vai fazer também as retiradas das vias do contrato de locação para assinaturas e reconhecimento de firmas, assinatura do termo de vistoria de entrada, transferências de contas de luz e água. Então, isso aqui só vai acontecer depois que for feito esse contrato. E lá no contrato, para quem nunca fez, como eu já disse, lá no site do CRES tem os modelos de contrato, mas lá vai ter uma cláusula lá dizendo que autoriza a pessoa a fazer o registro das contas de luz e água e o que tiver lá no nome dela, para não ficar essa despesa no nome do cliente. Jamais deixa seu cliente deixar essas contas no nome dele, tá? Isso aí é fria, não façam isso. Retirada das chaves do imóvel e aí a pessoa já pode acessar ali esse imóvel e já começar a usufruir. Como eu falei para vocês, tem já o valor lá na tabela de referência. O corretor ele pode atuar, né, somente prospectando um cliente, intermediando, ou ele pode também atuar como uma pessoa que vai administrar essa locação. Depende do cliente, o que ele vai decidir como será feito, tá? Falamos também que o corretor pode trabalhar lá na administração dos condomínios. Então, falando a respeito disso, né? Nossa cidade tem muitos condomínios e está crescendo a respeito aí dos condomínios. Então, os condomínios, ele tem ali as suas normas próprias, que é elaborada de acordo com os dispositivos da lei que o regula. Então, cada condômino tem os seus direitos reais sobre as suas unidades autônomas, né, individuais, por pertencer somente a ele, mas ele também tem os direitos reais sobre as partes comuns, que pertencem a todos os condôminos. Nesse momento, tem a necessidade de uma norma própria para cada comunidade, compreendendo os moradores, bem como a relação deste com os terceiros. Então, o síndico, que é eleito pelos condôminos em Assembleia Geral, tem a função de dirigir e administrar esse condomínio, cumprindo-lhe levar com probidade o seu trabalho. Então, além de realizar os atos administrativos normais, ele tem legitimidade para representar o condomínio, em juízo e fora dele, ativa e passivamente. Ele deve cumprir e fazer cumprir a convenção e o regimento.
Então, pessoal, o que acontece, né? O corretor, ele pode atuar aqui nesse momento na administração dos condomínios. A gente sabe que existem várias administradoras que administram o condomínio e ajudam o síndico, e também existem os administradores dos condomínios. Às vezes tem aquele condomínio que ele não quer que o síndico seja um morador. A gente sabe que morar em condomínio é complicado, tem pessoas aí que têm algumas desavenças, é complicado. Então, quando chega nesse momento, às vezes o condomínio opta por contratar um administrador. Então, o corretor ele pode também atuar nesse segmento aí da administração de condomínios. Bom? Pode. Precisa, ele faz um curso, mas é um curso muito rápido. É uma semaninha, tá? Semana. Eu já vi. No condomínio onde eu morava, o síndico que estava lá, e está até hoje, né? Esse síndico. Ele colocou uma cláusula lá para as pessoas se candidatarem, tinha que ter a formação de administrador de condomínio. Aí todo mundo que queria candidatar falou, não vou poder, né? Porque eu não tenho esse curso. E aí teve um senhor lá que quis, né? Falou, não, eu vou atrás desse negócio. E aí ele foi atrás e ele falou, não, gente, é muito fácil. Como ele colocou, as pessoas, todo mundo teve esse impacto de não vou conseguir. E aí ele acabou que ele conseguiu fazer o curso, deu o tempo, né, necessário para ele fazer. Foi uma semaninha, ele fez o curso. Eu não sei onde ele fez, mas eu sei que foi um curso bem rapidinho e aí ele já pôde registrar. No final ele não ganhou, né, continuou o mesmo síndico. Mas ele colocou, eu falei, gente, que cara esperto, ele não quer sair daí. Por quê, né? Alguma coisa boa deve estar acontecendo. Deve ser bom, né? Assim, tem as suas vantagens, com certeza, de ser, né, um síndico. Lá nesse condomínio mesmo, ele tinha um salário muito bom. O síndico não pagava o condomínio, enfim. Mas eu acho que deve ser uma dor de cabeça daquelas, né? É algo que eu não queria para mim. Eu não tenho tempo para isso. Acho que se eu morasse só, fosse do lar, quem sabe? Mas trabalhando é difícil. Para mim, eu não conseguiria. Formas de trabalho aí do corretor. A gente falou, né, que o corretor pode trabalhar como autônomo e também como empresa, né? Então, a atuação do profissional do mercado imobiliário pode ocorrer de duas formas. Como corretor de pessoa física ou pessoa jurídica, que é a imobiliária. Então, a imobiliária e os corretores de imóveis deverão estar atentos para o cumprimento de todas as exigências legais no que se refere ao exercício profissional, podendo ser fiscalizados, disciplinados, caso tenha alguma intervenção ali, intercorrência, pelo sistema do COFES e CRES. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Vamos ver, então, se vocês aprenderam tudo. Vocês vão pegar o celular de vocês, vão abrir o navegador de vocês da internet que vocês usam. Ixi, esse canetão tá bem ruim. E vão digitar, deixa eu ver se o outro tá melhor. É que eu vou tirar, aí vocês não vão ver mais. Por isso que eu vou escrever ali no quadro. É Kahoot.it. Eu vou tirar aqui da tela que eu vou abrir o site. Para quem já abriu, ele vai aparecer para vocês. PIN, exatamente. Vamos lá. PIN do jogo. Deixa eu colocar o PIN aqui do jogo para vocês. Muito bem. Então, para quem está acessando aí em casa, Kahoot.it. Ou se você estiver assistindo aí no computador, não sei como é que aparece. Aparece grande essa tela para eles? Vocês podem escanear também o QR Code e vai direto, tá? O código PIN vai ser este número que está aqui na tela. Também vou escrever ele no quadro, porque daqui a pouquinho a gente sair dessa tela, se cair, vai estar lá no quadro, tá? Então, o PIN
vai ser o 297-6354. Se por acaso desconectar, cair, acontecer alguma coisa, tá bom? Tá ali no quadro para vocês. Enquanto vocês vão conectando, quem está em casa pode acessar para participar. Como que funciona essa atividade? Não sei se todo mundo conhece esse aplicativo. Para quem não conhece, ele é um quiz, tá? Então eu fiz algumas perguntas a respeito desse nosso material, nosso estudo. E a pergunta vai aparecer para vocês aqui na tela. Eu vou ler a pergunta para vocês, então vou ler as possíveis respostas. No celular de vocês vai aparecer alguns quadrados coloridos. Eu vou falar assim, se você acha que a resposta é essa, clica no azul, clica no vermelho, clica no verde, clica no amarelo. E aí você vai clicar. Tudo bem? E aí ele vai aparecendo aqui pra gente as pessoas que vão respondendo, vai mostrando o ranking de quem está acertando. Vamos ver como é que vai ser o resultado aí de vocês. Tudo bem? Fechou, então. Então vamos começar. Eu acho que deu tempo, todo mundo que acessar já entrou. Ai, peraí, o meu mouse está ruim. Cadê a lista de presença? Deixa eu colocar em cima do papel, que às vezes é isso. Aí, agora melhorou. Muito bem. Então, a gente vai começar o nosso Kahoot. Operações imobiliárias. Primeira pergunta é um verdadeiro ou falso? O corretor de imóveis enquadra-se na categoria prestador de serviços? Se você acha que sim, se você acha que o corretor é um prestador de serviço, clica no azul, verdadeiro. Se você acha que não, clique no vermelho de falso. Vamos lá, vou ler de novo. O corretor de imóveis se enquadra na categoria prestador de serviços? Azul, verdadeiro, vermelho, falso. Acabou o tempo, ele zera, tá? Quem respondeu, respondeu. 6 responderam correto, isso mesmo. O corretor se enquadra nessa categoria prestador de serviços. Vamos lá, muito bem. Fabi ficou em primeiro, Victor e Cris. Todos eles estão aqui na sala? Não, ó o povo de casa, ganhando de quem está aqui na sala, né? Qual o Conselho Regional dos Corretores Imobiliários? Vamos lá. Se vocês acham que é OAB-MT, clica no vermelho. Se vocês acham que é Cresce-MT, clica no amarelo. Se vocês acham que é o COFES, clica no azul. E se vocês acham que é o Sintep-MT, clique no verde. Vamos lá. Qual o Conselho Regional dos Corretores Imobiliários? OAB-MT vermelho, Cresce-MT amarelo, COFES azul e Sintep-MT verde. Vamos lá, 10 segundos para acabar. 9 responderam. Tá acabando o tempo. 4, 3, 2, 1. Acabou? Muito bem, a maioria acertou. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis é o Cresce-MT, tá bom? Mudou o ranking, muito bem. Vamos lá. E agora, pessoal, qual que é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis? Se vocês acham que é o Cresce-MT, clica no vermelho. Se vocês acham que é a OAB-MT, clica no amarelo. Se vocês acham que é o COFES, clique no azul. E se vocês acham que é o CAU-MT, clica no verde. Mais uma vez vou ler essa questão.
Qual o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis? CRECE-MT, vermelho. OAB-MT, amarelo. COFES, azul. E o CAU-MT, verde. 9 já responderam. 10 segundos para responder. Quem não respondeu ainda, responde logo. Terminou o tempo. Show de bola, todo mundo acertou. COFES-MT, isso mesmo. Oh, COFES-MT não, né? COFES, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Verdadeiro ou falso, pessoal? O corretor de imóveis deve garantir uma venda que beneficie somente ao vendedor e não ao comprador? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o corretor deve atuar só em prol do vendedor? Se vocês acham que sim, clica no azul. Se vocês acham que não, clique no vermelho. Mais uma vez. O corretor de imóveis deve garantir uma venda que beneficie somente o vendedor e não o comprador. Acho que nós temos 9 pessoas. Já vou encerrar, porque os 9 já responderam, tá? Muito bem, maioria acertou. O corretor de imóveis deve garantir uma negociação que beneficie ambas as partes, tá? Tanto quem está comprando quanto quem está vendendo. Ambas as partes. Muito bem, Vitor passou na frente. O que faz um corretor de imóveis? Vamos ver se vocês sabem. Vermelho, conserta imóveis. Amarelo, presta assistência médica. Azul, ministra aulas. Ou verde, vende e intermedia a compra de imóveis em troca de comissão. E aí, pessoal, o que vocês acham que faz um corretor de imóveis? 8 pessoas responderam, 9 responderam. Vamos lá. Muito bem, a maioria acertou. Vende e intermedia a compra de imóveis em troca de comissão. Quem ministra a aula é a prof, tá? Quem respondeu ministra a aula, prof que ministra a aula, não é o corretor. A não ser que o corretor faça aí uma especialização para ser professor, para trabalhar nos cursos, né? Mas ele pode ministrar. Mas a função dele mesmo é intermediar a compra e venda. Ranking intacto esse pessoal aí. Verdadeiro ou falso? O CRECE foi criado para atender a necessidade do corretor e evitar o mau exercício da profissão? E aí, gente, vocês acham que é para isso que o CRECE foi criado? Vamos lá. Se vocês acham que sim, clica no azul. Se vocês acham que não, tem nada a ver, CRECE não está aí para isso, clica no vermelho. Vamos lá, falta só uma pessoa responder. Opa, até encerrou antes de vir. Verdadeiro, tá, pessoal? Para os 2 que responderam ali falso, o CRECE foi criado com esse objetivo, tá? Atender a necessidade do corretor, então o CRECE está aí para atender vocês. E evitar o mau exercício da profissão. Então, ele vai fiscalizar, ele vai disciplinar, ele vai trabalhar para evitar o mau exercício da profissão. Tá bom? Olha lá, Fabi subindo no ranking. Tudo bem. Mais uma pergunta. Se um corretor cobrar 10% na venda de um imóvel que foi vendido a 120 mil reais, quanto ele receberá? Olha lá, gente, 10% de 120 mil. Vamos ver se vocês vão saber quanto vocês vão receber. 1.200, clica no vermelho. 12 mil, clica no amarelo. 120 reais, clica no azul.
R$6.000, clica no verde. Vamos ver aí quem que vai receber certinho ou se o cliente vai passar a perna no corretor. 9 responderam. Muito bem, deixa eu ver. Eita, tem gente que vai receber até 120, tá doido? Já pensou? 12 mil, né, gente? 10%. Ranking intacto, o pessoal aí continua brigando para ficar no primeiro lugar. Verdadeiro ou falso? O corretor de imóveis deve conhecer a legislação dos corretores? E aí, vocês acham que sim? Se vocês acham que deve, clica no azul, verdadeiro. Se vocês acham que não, não precisa conhecer não, mais ou menos tá bom. Clica no vermelho, de falso. Vamos lá. Terminando, falta só um responder. E aí, gente, será que o corretor de imóveis... Opa, terminou. Verdadeiro, muito bem, todo mundo acertou. O corretor, ele deve conhecer a legislação. E aí eu vou até acrescentar, além de conhecer, ele tem que conhecer para ele também tem que conhecer para ele compartilhar o conhecimento, para que seu conhecimento seja difundido, né? Assim que está lá no Código de Ética. Muito bem, esse ranking aí está intacto. Verdadeiro ou falso? Agir em benefício próprio é agir com ética pelo corretor de imóveis? E aí? Se vocês acham que sim, clica no azul. Se vocês acham que não, clique no vermelho. E aí, pessoal, o que vocês acham? Agir em benefício próprio é agir com ética pelo corretor de imóveis? Se você acha que sim, clica no azul de verdadeiro. Se você acha que não, clica no vermelho de falso. Vamos lá, falta só uma pessoa para responder. 15 segundos. Nove responderam, acabou o tempo. Muito bem, pessoal. Não é agir com ética, tá? O corretor, ele tem que agir em benefício de ambas as partes. Já falamos sobre isso, né? Não em benefício próprio. Mais uma vez, ranking intacto. Mais um verdadeiro ou falso? A advertência é um tipo de sanção disciplinar? E aí, pessoal, vocês acham que a advertência é para disciplinar, é para corrigir o corretor? Se vocês acham que sim, clica no azul de verdadeiro. Se vocês acham que não, clica no vermelho de falso. Não, a advertência não é para disciplinar, não é para corrigir, clica no vermelho. Então, analisa essa situação. Perfeito. Terminou aqui, né? Verdadeiro. Advertência é um tipo de sanção disciplinar. Eu acrescento, né? Vou falar sobre as outras. Além da advertência, tem censura, multa, suspensão e cancelamento. Tem as outras aí que servem para disciplinar o corretor, tá? Aquele que está fazendo alguma coisa que não deve. Mas não é assim não, tá, gente? Qualquer coisa é advertência. Claro que não. Tem que acontecer, vai abrir um processo. E tem que acontecer alguma coisa mesmo para... Exato, você tem o seu direito de... Não é assim, foi lá, já teve advertência. Não é assim, tá bom? Qualquer coisa, vão cancelar meu Cresce. Não, tem que ser uma coisa muito grave. Verdadeiro ou falso? O estágio é uma disciplina obrigatória para o estudante de técnico em transações imobiliárias? E aí, gente, é obrigado fazer o estágio? Sim ou não? Se você acha que sim,
clica no azul. Se você acha que não, clique no vermelho. Vamos lá. Responda aí, falamos ontem sobre o estágio, né? Será que é obrigatório? Será que não é? 7 já responderam. Muito bem. Ih, tem gente achando que é obrigatório, né? Não é, tá, pessoal? Até 2024 era obrigatório fazer o estágio. Agora ele não é mais obrigatório. O que eu até coloquei para vocês na aula, que o estágio, ele é necessário, é importante. Se você fizer o estágio, vai contribuir no seu currículo, você pode colocar lá no seu currículo que você já fez estágio como corretor. Vai agregar muito conhecimento que você vai aprender na prática, porque a gente sabe que vir aqui, assistir a aula, ver tudo isso é uma coisa, mas o dia a dia ensina muito mais. Então, com certeza, o estágio vai te ajudar muito, mas não é obrigatório. Então, para aquelas pessoas, por exemplo, você está no momento que você não consegue fazer estágio, você pode fazer o seu curso normal e você vai conseguir se inscrever do Cresce na mesma maneira, tá bom? Só não vai ter essa experiência aí de estagiário, tá? Então, não é obrigatório. Eita, mudou tudo agora, né? O pessoal do estágio ficou na dúvida. Verdadeiro ou falso? Para quem fez estágio, a carteira provisória de estagiário vale por 1 ano e meio. E aí, gente? Se você acha que vale por 1 ano e meio, clica no azul de verdadeiro. Se você acha que não, clica no falso, no vermelho. Vamos lá. A carteira provisória de estagiário vale por 1 ano e meio? Então, para quem vai fazer estágio, será que vai poder ser 1 ano e meio estagiário? Isso aí. Muito bem, terminamos. 2 pessoas acham que sim. Não vale, tá? Eu comentei com vocês na aula de ontem que a carteira de estagiário ela vale por no máximo 6 meses e ela pode ser prorrogada por igual período. Então, ela pode valer por até 1 ano. Mas tem uma solicitação, algo que é necessário. Você precisa estar matriculado. No caso de vocês, o curso de vocês tem duração de 4 meses. Então, vocês não vão conseguir prorrogar se fizerem a carteirinha de estagiário, tá? Inclusive, essa carteirinha de estagiário, ela não é obrigatória. Ela é opcional. Quando você for lá no Cresce, lá você é estagiário, vai fazer a sua inscrição de carteirinha, ele vai perguntar para você se você quer. Depende, se você quiser ou se a sua imobiliária pede. Seria diferente. Que aí é lá no curso de gestão, né? Já aqui no TTI não é obrigatório, tá? Muito bem, ranking intacto. Verdadeiro ou falso? Overprice. Caracteriza como um ganho adicional superior à comissão normal devida pelos serviços prestados recebidos de forma camuflada. E aí, gente, é overprice? É isso? Receber um dinheirinho a mais sem o cliente estar sabendo? Veja aí. Se você acha que sim, clica no azul. Se você acha que não, que overprice é outra coisa, clica no vermelho. Vamos lá, 5 já responderam. Verdadeiro ou falso? Perguntando a respeito do overprice. Tem gente com dúvida, né? 6 responderam. Muito bem, terminamos ali. 3 responderam verdadeiro e 4 falso. Então, a maioria errou, né? Então, vamos recapitular. Overprice é isso mesmo. É eu receber uma comissão de forma camuflada, sem o meu cliente estar sabendo. Eu até tive um relato de uma aluna na aula passada, que ela falou que uma vez ela fez uma venda de um imóvel e, ela contratou a imobiliária, né? Aí depois que a imobiliária fez a venda,
A imobiliária falou que ela tinha que pagar a comissão da imobiliária, depois o corretor entrou em contato, ela teve que pagar para o corretor, depois ela teve que pagou para umas 3 pessoas. Então, assim, não informaram. Ela falou, professora, então acho que fizeram um overprice comigo. Eu falei, pois é, porque foi algo que você não estava ciente do que estava acontecendo, né? Exatamente, precisaria. Mas nesse caso, pessoal, ele vai ser mais específico assim, do corretor ir lá, por exemplo, ele cobra do cliente que o contratou para vender e cobra do cliente que está comprando. E um e o outro não estão sabendo disso. Esse acha que só ele está pagando, o outro acha que só ele está pagando. Então está sendo de forma camuflada, tá bom? Então todo mundo precisa estar ciente, tá? Por isso que é importante o contrato. Se está celebrado no contrato, não tem discussão. Qual o sindicato dos corretores de imóveis em Mato Grosso? Vamos ver se vocês estão sabendo. Se vocês acham que é o Sintrai, clica no vermelho. Se vocês acham que é o Sintep, clica no amarelo. Se vocês acham que é o Sindimóveis, clica no azul. E se vocês acham que é o Senalba, cliquem no verde. Qual que vai ser aí o sindicato dos corretores de imóveis aqui de Mato Grosso? 6 responderam, vamos lá. Terminou. Maioria acertou, Sindimóveis. Muito bem. Não é o Senalba. O Senalba é o sindicato das empresas privadas, tá? Será? Na tela não tá aparecendo para eles? Tá, né? Aparece. Aparece sim. Última pergunta, pessoal. Locar, conceder a outrem o direito mediante pagamento de uso e gozo do bem do imóvel por determinado tempo. É o quê? Se vocês acham que isso é venda, clica no vermelho. Se vocês acham que é compra, clique no amarelo. Se vocês acham que é locação, clica no azul. E se vocês acham que é doação, clica no verde. Vamos ver aí o que será esse locar, conceder a outrem o direito mediante pagamento de uso e gozo do bem imóvel ou imóvel por determinado tempo. Última pergunta de hoje. 15 segundos. Aí, terminou. Locação, todo mundo acertou, muito bem. Vamos ver o que aconteceu aqui na nossa cidade, na Carrotopia. Terceiro lugar, ficou Victor. Tá aqui na sala, Victor? Ah, parabéns. Segundo lugar, Fabi, tá aqui na sala? Muito bem. E primeiro, Jó, tá aqui? Parabéns. Aí nós temos os outros ali que participaram. Olha lá, que bonito, gente. Tanto de gente que participou do nosso quiz, né? Foi muito legal. Pessoal, eu agradeço aí a presença de vocês. Espero que eu tenha contribuído, tá, com vocês, com conhecimento e também tenha deixado aí um pouquinho lá para a prática de vocês. Desejo sucesso a todos. Em breve vocês já serão aí corretores. Qualquer coisa que precisar, eu estou por aqui à disposição. Até mais e tchau, tchau.